Bom dia, amigo. Esse é o nosso momento de encontro matinal, sempre com a satisfação de contar com a sua atenção. Quero pedir alguns minutos do seu tempo, não é muito tempo, apenas alguns instantes de reflexão, e eu espero o suficiente para você meditar um pouco sobre a sua vida, sobre algumas coisas que certamente a palavra de Deus tem para lhe dizer na manhã de hoje. Quero começar a nossa meditação, mas antes preciso transmitir aqui nosso abraço apertado para aqueles que completam hoje mais um ano de vida. Feliz aniversário para vocês, muita paz, muita alegria, que Deus derrame ricas bênçãos sobre sua vida, que o seu amanhã seja coroado de muitas vitórias. Quero retomar nossas reflexões no livro dos Provérbios. Convido você a abrir a sua Bíblia ou a acompanhar conosco a leitura do texto de Provérbios 15, versículo 22, onde lemos o seguinte: Onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É interessante esse texto porque em nossos dias ele parece ir na contramão do que se costuma dizer por aí. Certamente você já ouviu alguém dizer que se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Certamente você já ouviu isso. Talvez você tenha dito isso alguma vez em que não estava disposto a ouvir conselho de ninguém. Talvez, se você tem filhos adolescentes, em algum momento seus filhos tenham sido tentados a dizer isso, talvez não tenham tido coragem de fazê-lo, mas tenham pensado. É este um tema recorrente dos relacionamentos sociais por aí, principalmente quando a ideia de conselho está associada à repreensão e ao estabelecimento de limites. Aliás, limite em nossos dias se parece palavrão. As pessoas não estão muito interessadas no estabelecimento de limites. Pelo contrário, querem ter plena liberdade para fazer o que querem, principalmente as gerações em processo de formação. Sabemos, porém, com um pouco de cuidado, que o estabelecimento de limites é algo indispensável ao crescimento sadio e ao estabelecimento de caráter. Mas aqui o que nos interessa especificamente é o fato de que, apesar do que se diz, os conselhos têm, sim, seu valor. E não é preciso que você faça muito esforço para se lembrar de momentos em sua vida nos quais conselhos o salvaram do cometimento de erros. Ou, quem sabe, conselhos não ouvidos por você tiveram como resultado desastres, prejuízos. Talvez você se lembre de alguns conselhos recebidos para os quais você não deu ouvidos. Talvez você se lembre de conselhos que você ouviu e que justamente por isso fizeram diferença na sua vida. O primeiro princípio colocado aqui é o princípio de que os conselhos podem sim ser muito úteis, o que não significa dizer que todo conselho é bom. Não é isso que o texto está dizendo. Nunca é demais lembrar, por exemplo, que no Salmo 1 nós aprendemos que o homem bem-aventurado é aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Portanto, dependendo da fonte do conselho, ele pode muito bem ser prejudicial, ele pode trazer muito mais prejuízo do que benefício. Então, entenda a priori que conselho não é sinônimo de algo bom. O conselho pode ser, sim, algo positivo. Há um detalhe interessante desse texto, é que o texto fala de conselhos em profusão, conselhos em quantidade, não de um conselho único. E aqui, certamente, a ideia é que algumas vezes, se formos levados apenas pela ideia de alguém, poderemos ser induzidos a errar. Mas o fato de reunirmos diferentes pensamentos, de regra, tende a nos encaminhar da melhor forma. Volto a dizer, também não significa que a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, que a maioria será sempre correta, mas na grande parte das vezes, é possível perceber que o ouvir mais de uma pessoa sobre determinado assunto tende a nos ajudar na tomada de decisão, no estabelecimento das nossas escolhas. O grande problema desse texto é que, por um lado, ele vai de encontro ao nosso individualismo. Temos que admitir que algumas vezes somos refratários e resistentes aos conselhos porque achamos que eles nos privam de nossa liberdade, ou como que questionam a nossa capacidade. Às vezes queremos crer que ser livre é não precisar dar ouvidos a ninguém. Temos a impressão de que o ouvir a opinião das pessoas diminui
nossa capacidade, diminui nossa liberdade. É um equívoco pensar assim. É um erro pensar assim. Decidir sozinho, muitas vezes, é o pior caminho a ser escolhido. Sabedoria para ouvir, disposição para considerar os pensamentos, as ideias, as opiniões e as recomendações das pessoas é o primeiro passo para que as decisões corram um risco menor de erro. A Bíblia nos lembra, portanto, que vale a pena ouvir conselhos, vale a pena ouvir recomendações, ainda que os conselhos algumas vezes nos apareçam de forma contraditória, ainda que nem todos os conselhos devam ser seguidos, mas é justamente quando nós temos diversos conselhos que nós podemos considerá-los cuidadosamente e teremos muito mais subsídios para a tomada de decisões, teremos muito melhores condições de escolher adequadamente, de encontrar a melhor alternativa, de definir o melhor caminho. Vale a pena, portanto, considerar o que outras pessoas têm a nos dizer. E aqui, uma recomendação final. Se muitas vezes a questão do conselho é a fonte, seja sábio na identificação, na escolha das pessoas às quais vale a pena ouvir. Ouça as pessoas que realmente gostam de você. Ouça as pessoas que realmente se importam com você, que realmente se preocupam com a sua vida. Algumas vezes nós erramos porque nós não temos este cuidado, esta precaução. Ouça as pessoas cujas vidas sejam norteadas por princípios que merecem ser imitados, por valores que merecem ser seguidos e considerados. E busque em Deus, na sua palavra, a sábia condução para a sua vida. Nunca se esqueça das palavras do salmista que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Busque na palavra de Deus e nas pessoas que a transmitem com fidelidade recomendações sábias que o ajudem no rumo a ser dado à sua vida a partir do dia de hoje. Vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, porque embora sejamos tentados muitas vezes a seguir a nossa própria vontade, nossas próprias ideias, ou algumas vezes sejamos tentados a ouvir conselhos que nos levam ao prejuízo, nós temos a alternativa de buscar sabedoria na Tua palavra, nas pessoas que a transmitem, em pessoas que nos amam, que gostam de nós, que se importam conosco e que podem nos ajudar a acertar. Dá-nos esta sabedoria e esta direção. No nome de Jesus. Amém.